A história de Jó é uma história de sofrimento e eu penso que o livro de Jó é um dos livros que nós menos gostamos de ler. Mas eu quero dizer a você que no sofrimento há muitos benefícios e nós podemos aprender muito com a história de Jó. O livro de Jó termina no capítulo 42, quando Jó diz, versículo 2, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Ele dizia no final da sua vida, agora já arrependido de suas crises com Deus, porque não entendia o sofrimento, ele termina dizendo, versículo 5, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42. É interessante pensar no caráter de Jó. O livro de Jó começa com algumas afirmações sobre o seu caráter que são impressionantes e dignas de nota. E eu quero lembrar a você esse texto, porque o livro de Jó aponta para aquilo que Deus, como soberano, pode fazer na vida de qualquer um. O sofrimento de Jó é uma lição para a nossa vida, para mostrar como ele perseverava, como ele era um homem fiel e mesmo assim sofreu. Então o sofrimento nem sempre está atrelado ao pecado. O sofrimento é uma escola de Deus, muitas das vezes. Por isso nós temos uma noção um pouco equivocada sobre o sofrimento. E ninguém chega à maturidade sem sofrer, querido. E capítulo 1, versículo 20 diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou a Deus. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O caráter de Jó é impressionante para o contexto da época, a profundidade do conhecimento de Deus. Eu tenho para mim que Jó e Davi conheceram de maneira muito profunda o coração de Deus. E eu quero encorajar você a pensar nisso. O sofrimento não é algo totalmente ruim, há muitos benefícios no sofrimento. E você sabe que a história de Jó termina com uma maneira muito edificante, mas ao mesmo tempo surpreendente. Deus manda chamar os amigos de Jó, que haviam acusado e de maneira precipitada julgado a Jó, e Deus manda dizer o seguinte, versículo 8, tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide a meu servo Jó, foi a ordem que Deus deu aos 3 amigos de Jó, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. É nesse momento que Jó, arrependido, quebrantado, recebe a missão de orar pelos seus amigos, que Deus então abençoa Jó e muda a sua sorte. A partir do versículo 10 diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. É claro que isso levou muitos anos. Jó, diz o texto, viveu, versículo 16, depois disto viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Deus deu a ele tudo em dobro, porque Jó perseverou em meio à adversidade, em meio à dor, o sofrimento. Jó é uma linda história e eu quero me dirigir a você que talvez esteja vivendo sofrimentos bem intensos. Não igual a Jó, porque dificilmente alguém sofreu igual a Jó, porque Jó foi provado. Jó não está respondendo por consequências
de decisões erradas. Jó foi provado. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo menos na vida dele, e em tudo Jó permaneceu fiel. O exemplo de Jó é um exemplo muito oportuno para eu e você avaliarmos. Primeiro, o meu sofrimento é consequência de decisões erradas, eu me envolvi e busquei tribulações, então eu tenho que arcar com as consequências. O meu sofrimento é provação de Deus para me levar à intimidade. O sofrimento é para nos mostrar e levar o nosso conhecimento a um conhecimento mais profundo, prático. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. O sofrimento é para nos levar para uma intimidade, um relacionamento mais aprofundado com Deus. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse link, faça um comentário se ele edificou você e busque a Deus. Persevere, não pare. A provação é para nos levar a um nível mais profundo com Deus. Sempre haverá lições práticas, propósito. Se você está passando por sofrimento, não pergunte por quê, pergunte para quê. O porquê nos leva ao vitimismo, o para quê nos leva ao proativismo. Que lições Deus quer me ensinar no sofrimento? Deus te abençoe, tenha sempre esperança, um forte abraço, te vejo amanhã, se Deus assim permitir, e hoje à noite temos live, aguardo você às 8 da noite aqui no canal. Forte abraço.